Vamos calcular essa integral tripla. Então, calcule a integral tripla de 0 a 2, de 0 a π, de 0 a 1, de ρ ao quadrado vezes seno de φ, diferencial de ρ, diferencial de φ e diferencial de θ. Antes de começar, eu tenho aqui uma esfera sólida. As coordenadas cartesianas do ponto é x, y, z. Então, nós temos aqui o eixo z, o eixo x e o eixo y. Nas coordenadas esféricas, nós representamos por φ, ρ e θ. Antes de começarmos a resolver essa integral tripla, vamos conhecer alguns símbolos do nosso exercício. Então, eu tenho aqui o símbolo que parece um P, que é ρ. Ele vai da distância da origem até o ponto, o raio. Depois nós temos aqui a letra grega φ, que ela está relacionada ao ângulo vertical do eixo z até o vetor. Temos também o símbolo do θ, que também é uma letra grega, que está relacionado ao ângulo horizontal em torno do eixo z. Diferencial de ρ, ele vai fazer integração em relação a ρ. A diferencial de φ vai fazer integração em relação a φ. Diferencial de θ, a integração em relação a θ. Então vamos calcular essa integral tripla. Conforme você pode observar, nós temos aqui 3 integrais. E temos a integração relacionada a φ, ρ e θ. Então nós vamos fazer a integração em ρ, φ e θ. Então, vamos fazer primeiro a integral em ρ. Bom, então eu já organizei aqui a integral de 0 a 1, ρ ao quadrado, seno de φ, diferencial de ρ. Vou escrever seno de φ, integral de 0 a 1, ρ ao quadrado, integração de φ. Então vamos integrar apenas φ ao quadrado. Então eu estou usando aqui a regra da potência para encontrar a integral de φ ao quadrado. Então a integral de φ ao quadrado é igual a ρ ao cubo dividido por 3. Então nós vamos aplicar os limites. Então nós temos ρ ao cubo dividido por 3, limite 0 a 1. Então nós temos, onde for ρ, nós vamos substituir por 1. Então eu tenho aqui 1 ao cubo dividido por 3, menos a integral inferior, que nós vamos substituir por 0. Então 0 ao cubo dividido por 3. Então, como todo mundo divide por 0 é 0, então vamos anular isso aqui. Então, o limite aplicado, nós temos aqui 1/3. Logo, a integral de 0 a 1, ρ ao quadrado, seno de φ, integração em relação a ρ, igual 1/3 seno de φ. Então, a integral passa a ser a primeira integral, de 0 a 2π, que é a integral que nós temos aqui na forma, 0 a 2π. A segunda integral, que é a integral 0 a π, vezes a integral que nós acabamos de encontrar agora, que é 1/3 seno de φ, integração em relação a φ, integração em relação a θ. Então, agora nós vamos integrar em relação a φ. Então nós vamos integral de 0 a π, vezes 1/3, que é o resultado da integral de 0 a 1 de ρ ao quadrado, seno de φ, integração a φ. O fator 1/3 é constante, então nós vamos colocar ele atrás da nossa integral. Então, integral, a gente vai multiplicar pela integral de 0 a π, seno de φ, integração a φ. A primitiva do seno de φ é menos cosseno de φ. Então, 1/3, a nossa integração menos cosseno de φ, de 0 a π. Agora, nós vamos substituir os limites. Para φ igual a π. Então, nós temos menos cosseno. Então, no lugar de φ, nós vamos colocar π, que vai ser igual a menos 1, que vai dar 1. É só colocar isso aqui na regra da potência da integral, que nós vamos chegar a esse resultado 1 aqui. Ó. Agora, para φ igual a 0, nós temos menos cosseno de 0, que vai dar menos 1. Então, somando aqui, então menos cosseno de 0 é menos 1. Então, menos por menos dá mais, menos por menos dá mais 1, então nós temos aqui 2. Então nós temos 1/3 vezes 2, 2/3. Então a integral agora vai ficar integral de 0 a 2π vezes 2/3 diferencial de θ. Agora nós vamos integrar em relação a θ. Então nós temos aqui integral de 0 a 2π vezes 2/3 diferencial de θ. Como 2/3 é uma constante, então ele vai multiplicar a integral, vai ficar de fora da integral, multiplicando a integral. 0 a 2π diferencial de θ. A integral de 1 é θ. Então, 2/3, limite de integração de θ de 0 a 2π. Então nós vamos aplicar o limite. Onde for θ, nós vamos usar o limite superior 2π e 0 como limite inferior. Então nós temos 2/3, 2π menos 0. 2π é o limite superior e 0 é o limite inferior. 2/3 vezes 2π.
Então 2 vezes 2 dá 4π dividido por 3. Então nossa resposta final. Primeira integral de 0 a 2π. Integral de 0 a π. Integral de 0 a 1. Rho ao quadrado. Seno de φ. Diferencial Rho. Diferencial φ. Diferencial θ igual 4π sobre 3. Curta o vídeo.